O Rapto do Garoto de Ouro, parte 3. Uma produção Podioteca. Se inscreva no canal e toque o sino para que o YouTube te avise assim que os novos capítulos forem lançados. Câmera lenta. Após forçar inutilmente a janela de seu quarto presídio, Alfredo voltou a ter fome e comeu um pedaço de queijo branco sentado na estopa, enquanto ouvia distantes latidos de cães e o som metálico da serra. Não apenas para preencher o tempo, mas porque era também uma necessidade do momento, pôs-se a lembrar da breve e violenta cena de seu rapto, quando, já tendo se arrumado, saiu do quarto e foi para a sala, levando a guitarra a caminho da cantina. Revivia, porém, a cena em câmera lenta, como já vira tantas vezes no cinema e na televisão, fotograma por fotograma, na tentativa de identificar a pessoa que o atacara. Lembrou-se da janela entreaberta, da cadeira caída, dos passos no corredor e do cheiro forte de anestésico. O homem, protegido pela penumbra da sala, vestia uma capa preta leve e brilhante, dessas especiais para a chuva, e tinha na cabeça um chapéu ou capuz também preto, bastante amassado. Sim, capa e chapéu pretos e impermeáveis, um conjunto igual ao que Heitor, o braço de ferro, tentara vender a seu pai num de seus momentos de apuro. Procurou rever a máscara em nova exibição em câmera lenta e concluiu que não se tratava de máscara, mas de um lenço preto, meio solto, enfunado, cobrindo todo o rosto menos os olhos. Quanto à sua altura, dado importante, Alfredo não conseguia calcular, porque o agressor caminhara em sua direção com os joelhos dobrados como um orangotango e muito depressa. Que era forte, bem mais gordo que magro, a câmera não deixava dúvida, por isso preferira golpeá-lo com a guitarra e atracar-se com ele. Demorou-se em seguida em ver e reviver justamente o instante da guitarrada, com todas as forças concentradas das mãos, como fazem os golfistas, tendo sido tão bem sucedido naquela reação que por um relâmpago acreditou tê-lo derrotado. O homem de preto baixara ainda mais, cambaleara, recuara até a parede onde se apoiara por uma fração de segundo. Alfredo voltou-se e viu pelo corredor a porta da rua e chegou a dar passos em sua direção, quando, talvez num salto, o raptor alcançou-o, agarrando-o pelos ombros. A sequência seguinte foi ainda mais confusa, porque no corpo a corpo, Alfredo via ainda menos como se lutasse com o fantasma de que o humano tinha só a respiração descontrolada. No entanto, lutou com desespero até que o lenço narcotizado fez cessar sua resistência. Ali, sentado a comer queijo, o garoto de ouro pensava em quem seria aquele homem. Parecia-lhe que agira sozinho e que a cautela em cobrir-se de preto revelava tratar-se de pessoa conhecida, receosa de ser identificada. E essa preocupação em não mostrar-se prosseguia ali no quarto onde o raptor deixara água, refrigerantes e alimentos para não ser forçado à nova aparição. Releu o recado. Basta um grito e será amarrado e amordaçado, escrito à máquina em fita vermelha, mas ele não fornecia nenhuma pista ou possibilidade de identificação. Apenas sei que estou preso numa casa abandonada, pensou Alfredo, do que tinha certeza devido à falta de luz e água encanada, e desconfio de que ela está situada em meu próprio bairro. Isso era tudo. Seu pensamento em seguida transferiu-se para seus pais, para a nona, para o empresário Lazari e pôs-se a calcular como devia estar aflitos com seu desaparecimento. Já ouvira dizer, talvez do próprio Lazari, que a fama tem também os seus inconvenientes, mas jamais imaginara o sequestro como um deles. Ouviu passos no interior da casa. Encostou o ouvido à porta. Se fossem de muitas pessoas, talvez o tivesse encontrado. Mas não! Eram de um homem só. Esperou que o raptor de um momento para o outro abrisse a porta. Isso, porém, não aconteceu. Depois de um vazio, sem ruídos, os passos retornaram distanciando-se. Parece que ele só veio buscar alguma coisa, pensou Alfredo. Mas buscar o quê? Uma frustrada visita ao salsicheiro. Jaime não pôde entrar na casa de Henrico porque havia muita gente no portão e devia dar passagem ao médico enfermeiro da ambulância que acabara de estacionar. Perguntou a uma pessoa ao lado o que havia acontecido, mas nem ela, nem outras às quais fez a pergunta souberam responder. Excitado, Jaime afastou os curiosos diante dele
E a passos largos, num ímpeto, passou pela porta, subiu um lance de degraus e entrou na residência do salsicheiro, onde, há muitos anos, sem licença e sem pagar impostos, Henrico trabalhava para as cantinas e padarias do bairro. A sala, desnorteada, andando de um canto a outro, Jaime encontrou Dona Mina, irmã e sócia de Henrico, que chorava sem coragem de ir até a copa onde o corpo fora encontrado. Entre soluços, descabelada, sem poder controlar-se, só conseguiu repetir o nome do irmão e dizer: encontrei ele caído lá dentro, o Henrico, o coitado do Henrico. O que foi? O coração? Um infarte? Ela passou a mão na própria cabeça. Arrebentaram os miolos dele, está todo ensanguentado. Jaime correu para a copa a tempo de ver o médico e o enfermeiro colocarem na maca. Sou um amigo da família, foi dizendo Jaime. O que houve com Henrico? Levou uma terrível pancada na cabeça. Quem fez isso? Algum assaltante, supôs o enfermeiro. Jaime olhou para Henrico, já na maca, e entendeu por que Mina não se encorajava a ir à copa. A cabeça do homem, bem como seus ombros e parte dos braços, estavam cobertos de sangue. Havia sangue também nos ladrilhos, nas paredes e na porta, entre a copa e a cozinha. Jogada no chão, Jaime viu a provável arma do crime, um pedaço de madeira curto e maciço, torneado, algo parecido com adornos usados em casas antigas, nos corrimões ou no alto das portas. Devia pesar muitos quilos. Ele está vivo? Quis saber Jaime. Está, mas pelo jeito tem fratura no crânio, disse o médico, transportando a maca com o enfermeiro. Gente fina, ajudante de Henrico, apareceu. Você vai com seu patrão? Perguntou Jaime. Não, vai seu Américo, vizinho, preciso ficar para receber a polícia. Viu quem foi, gente? Não, foi Dona Mina que me mandou chamar. Quando entrei, já estava essa sangueira toda. Henrico falou. Estava sem sentidos. Quanto roubaram? Gente fina abriu uma gaveta de um velho móvel na copa, cuja parte superior estocava salsichas e linguiças. O dinheiro está todo aqui. A gaveta rasa estava cheia de cédulas, a maioria de pouco valor, mas tão numerosas que o empregado abriu e fechou com vagar para evitar que caíssem. Será que o ladrão não viu? Perguntou Jaime. Era só abrir e pegar. Gente fina balançou a cabeça. Acho que não foi para roubar. O patrão não tinha inimigos, mas está me cheirando outra coisa. Para Jaime, o cheiro também era outro. E ele sabia de quê? Então, com receio de que a polícia o detivesse ali, dirigiu-se ao centro recreativo, passando a porta por um número ainda maior de curiosos. O segundo lado raptor. Léo e Ângela, sentados no salão de leitura no centro recreativo, viram quando Jaime chegou para a computação dos primeiros resultados das entrevistas. Na sala ao lado, onde se desenvolvia o campeonato juvenil de xadrez, Gino enfrentava seu segundo adversário, um garoto ruivo, de olhar inteligente, que se sentara à mesa certo de que se levantaria vitorioso. Já falaram com Gino? Perguntou Jaime. Falamos antes do começo da partida, disse Léo. Contamos a ele nossa visita à Dona Santa, a modista. Acho que ela tem algo a ver com a história. A Santa odeia a mãe de Alfredo, respondeu Léo. Mas com o rapto não tem a menor ligação. E você, Jaime? Quis saber Ângela. Jaime engoliu em seco. Acaba de acontecer uma coisa terrível, mas quero contar tudo quando Gino acabar a partida. Os três passaram em seguida para o salão do campeonato, onde, num silêncio absoluto e apreensivo, 12 enxadristas digladiavam-se. A esta altura, o garoto ruivo, que se debatia com Gino, já perdera sua altivez e o olhar não era mais tão inteligente. Pelo contrário, fitava as pedras do tabuleiro com algum desamparo e a mão, solta no espaço, vacilava entre mover a dama ou a torre. Quando era a vez de Gino, seus lances pareciam atingir o adversário como golpes de esgrima, ferindo-o e encurralando-o a cada movimento. Afinal, como se fizesse um breve comentário meteorológico, Gino disse-lhe: não dá para fugir, é xeque-mate. E como já vira Léo, Ângela e Jaime, despediu-se do atarantado competidor, fazendo a cadeira de roda deslizar suavemente até o salão de leitura para saber das novidades. Jaime tem algumas notícias quentes, informou Léo. Quem você foi visitar, Jaimão? Marino Bataglia, o dono do canil.
A princípio, ele se fechou em copas, mas acabou se abrindo, disse Jaime. Vou contar tudo como foi. Com muita fidelidade, Jaime reproduziu toda a sua conversa com Marino até a dica sobre Henrico, o salsicheiro, que merecia uma pausa, com suspense. Depois, contou o resto, sua chegada à salsicharia, a ambulância na porta e o estado em que foi encontrar o pobre Henrico boiando em seu próprio sangue. Isso prova que ele sabia quem é o raptor, deduziu Gino. Disse sabia, porque talvez já esteja morto, não? Morto ou impossibilitado de falar por muito tempo, garantiu Jaime. Precisamos fazer-lhe uma visita no hospital, disse Léo. Eu só terei minha terceira partida à tarde, informou Gino. Temos tempo de sobra para dar um pulo à casa de Alfredo. O raptor talvez já tenha se comunicado outra vez. Vamos até lá. Manobrando com habilidade sua cadeira, Gino seguiu à frente dos demais. Apenas para atravessar a rua, precisou do auxílio de Léo e Jaime, mas logo, sobre a calçada, retomou seu ritmo apressado, pois pressentia que o homem que arrebentara a cabeça de Henrico já devia ter dado outro lance naquela partida, muito mais emocionante que as disputadas no campeonato. Ao entrarem os quatro na casa do garoto de ouro, havia lá um alvoroço causado pela chegada da segunda mensagem, que ia de mão em mão, passando pelo pai de Alfredo, pelo diretor da gravadora, por Lazare, por um investigador e demais amigos da família. A carta desta vez fora deixada na caixa do jornal do bairro e trazida urgentemente por um dos redatores. Batida a máquina, como a primeira, em fita vermelha, dizia: se não conseguir os 10 milhões, o garoto de ouro morrerá segunda-feira à meia-noite. Seu Domingos, que envelhecera alguns anos desde a noite anterior, afundado numa poltrona, repetia: mas eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. Enquanto o investigador informava que a polícia estava desenvolvendo os maiores esforços, embora ainda sem obter resultados, Gino aproximou-se do redator. O raptor telefonou para o jornal. Telefonou sim, avisando que a carta estava na caixa, que é logo à entrada, informou o jornalista. Como era a voz dele? A voz dela, você quer dizer? Quem telefonou foi uma mulher. Uma mulher? Exclamaram ao mesmo tempo Gino, Léo e Ângela. Era a voz de mulher velha, acrescentou o redator, mas só falou o suficiente. Então, são 2 raptores, murmurou Léo. Ou mais, aventou Ângela, que já aprendia com os amigos a raciocinar como detetive. Por isso que pedem tanto dinheiro, foi a conclusão lógica de Jaime. Gino, com os olhos voltados para as pontas dos pés, era quem menos falava. Qualquer palavra apenas servia para aumentar o alarido e a balbúrdia dos que entravam e lançavam perguntas, ávidos de informações. O importante para ele era saber se Henrico poderia ou não falar. Vamos telefonar para o hospital, disse aos amigos. Podem deixar, vou às clínicas, prontificou-se Jaime. Eu e o salsicheiro somos velhos amigos. Se puder abrir a boca, falará para mim. Então vá depressa, rogou Gino. Se conseguir que ele fale, telefone ao centro recreativo para onde eu vou voltar. E vocês, acrescentou dirigindo-se a Léo e Ângela, continue as entrevistas. Tenho muita fé nessa agenda, acho que ela acabará nos levando aos raptores. Pode ir comigo para mais uma entrevista? Perguntou Léo, para quem a companhia de Ângela era a única compensação de toda aquela correria e angústia. Meus pais viajaram neste fim de semana como sempre, disse Ângela. Por isso, posso chegar mais tarde. Rita, a empregada, não dirá nada a eles se me atrasar um pouco. Jaime foi o primeiro a entrar em ação, muito apressado, correndo para o hospital. Mais tarde, Léo e Ângela levaram Gino de volta ao centro recreativo, onde teria de jogar com um adversário mais forte que os anteriores e sem poder concentrar-se exclusivamente na partida. Como esquecer que sobre seu amigo Alfredo pesava a ameaça de assassinato e o homem que golpeara a cabeça de Henrico não estava para brincadeira? Pelo caminho, os 3 falaram pouco. A voz feminina do segundo raptor viera complicar as coisas e o prazo para o pai de Alfredo conseguir o dinheiro também. Léo chegou a sugerir que se entregasse a agenda verde à polícia. Gino opinou que eles estavam cooperando com ela, embora sem sua autorização. Afinal, as entrevistas já haviam dado algum resultado. Jaime chegara perto do raptor. Se tivesse podido apertar o salsicheiro a tempo, a partida estaria ganha. Vamos insistir? Alguém da lista pode nos dar uma boa pista? Não desanime.
Voz de mulher, lembrou Ângela. Tem outra mulher em nossa lista? Não, a segunda e última mulher da agenda, Laura Ferrucci, está entre os entrevistados de Jaime. Mas ela esteve ontem na cantina, disse a moça. Marino Battaglia também esteve, retrucou Léo. E ele quase nos conduz aos bandidos. Léo consultou a lista. Estavam próximos do hoteleco onde morava o próximo entrevistado. O campeão de braço de ferro. Léo e Ângela foram procurar Heitor Salvatore, o campeão de braço de ferro do bairro, grande jogador de bocha e cantor de cançonetas napolitanas, que apesar dessas 3 habilidades, era por todos considerado apenas um vagabundo. Heitor, é claro, repelia essa desairosa classificação, dizendo que, embora não tivesse emprego fixo, trabalhava bastante fazendo pequenos serviços, biscates, especialmente para donas de casa da Bela Vista. Sempre que se precisava de alguém para fazer força, trocar móveis de lugar, carregar malas pesadas ou subir em telhados para substituição de telhas ou antenas, Heitor era imediatamente lembrado. E o próprio braço de ferro era um esforço remunerado. Quando fincava seu cotovelo na mesa de um bar, havia uma refeição, uma cerveja ou alguns trocados em jogo. Como cançonetista, não era profissional, mas habitualmente lhe davam algum dinheiro para cantar em festas familiares, clubes ou cantinas. Visível a qualquer hora da manhã, da tarde e da noite, Heitor Salvatore podia gabar-se de ser muito popular no Bexiga. Heitor não está, disse o gerente ou proprietário do hotel. Geralmente só vem para dormir, mas deve estar no bar da esquina. Léo e Ângela agradeceram a informação e saíram rumo ao bar. Realmente, Heitor estava lá, sentado a uma das mesas, a jogar braço de ferro com um homem louro, muito mais alto que ele, disputa que meia dúzia de fregueses acompanhava com um interesse que se multiplicava a cada instante. Heitor era um homem de 30 e tantos anos, baixo e encorpado, braçudo e dono de uma patola que impunha respeito. Sempre de camisa de meia, chamava também a atenção pelas sobrancelhas fartas e cerradas e pelo nariz engraçado de tão grande e grosso. Para um caricaturista, Heitor seria um prato cheio. A batalha braçal não foi longe. O homem louro, que por fogo de palha quase dobrara o braço de Salvatore a princípio, logo começou a ceder e entregou os pontos. Sob risos gerais, levantou-se, jogou uma cédula de 100 cruzeiros sobre a mesa e foi para o balcão tomar qualquer coisa gelada. Léo aproximou-se da mesa e cumprimentou Heitor. Olá, campeão, conhece a Ângela? Heitor, feliz com a vitória, sorriu para os dois, comentando. Altura não é documento, não é verdade? Você nunca foi derrotado, Heitor? Já, e por um anão de circo, o nanico quase me quebrou o pulso. Não existe ninguém invencível, garotão. Mamãe gosta muito de ouvir você cantar, disse Léo, achando que um elogio sempre facilita tudo. Cantar é do que mais gosto. Antes desse maldito rock, eu faturava muito com minhas cançonetas, mas agora o pessoal só quer saber de música barulhenta. Para mim, música que não faz chorar não é boa, e sem que ninguém lhe pedisse, cantou um trecho de uma cançoneta chamada Guaglione, reunido todos os fregueses do bar a seu redor. Léo teve de apelar a toda sua paciência e esperar que o bar esvaziasse para tocar no assunto. Campeão, você tem ideia de quem poderia ter raptado o garoto de ouro? A essa altura, os 3 estavam sentados e Salvatore fizera questão de pagar um refrigerante para os detetives. Por que pergunta isso para mim? Replicou, sem nenhuma pausa e olhando fixamente para Léo. Posso não ser um lavatore, mas também não sou um bandido. O rapaz tocou-lhe no ombro para tranquilizá-lo. Não estou acusando você de nada, campeão. Fiz a pergunta porque conhece todo mundo e poderia suspeitar de alguém. Heitor sacudiu a cabeça. Infelizmente, não suspeito. Se soubesse de alguma coisa, já estaria na delegacia. Sempre fui amigo dos Carlucci. Seu Domingos e Dona Bela nunca me negaram uma colher de chá. Em compensação, arranjo muito trabalho para ele quando alguém precisa de marceneiro. Acha que o raptor é daqui do bairro? Acho. Por que, campeão? Porque dinheiro causa muita inveja. Ainda outro dia, Alfredinho era um menino pobre que ajudava o pai na marcenaria e brincava aí pelas ruas do bairro. De repente, passou a cantar na televisão, a dar shows, gravar discos e ganhar uma fortuna. Isso deve ter despertado a cobiça de muita gente. Há delinquentes no bairro? Perguntou Ângela. O homem do braço de ferro tinha sobre o assunto ideia formada.
Assaltantes fechados, não sei, mas ladrõezinhos, os tais pés de chinelo, andam aos montes por aí. Até mesmo no meu hotel, ainda outro dia, me roubaram a capa e o chapéu de chuva, presente de um parente da Itália. Léo olhava para Ângela, hesitando se falava da agenda verde ou não. Falante como era, Heitor, que vivia nas ruas, podia espalhar a história pelo bairro inteiro e prejudicar as investigações deles e de Jaime. Resolveu trabalhar noutra direção. Sabe o que aconteceu hoje de manhã ao salsicheiro Henrico? Aí a reação de Salvatore, homem tão sentimental, foi surpreendente para o casal de jovens detetives. Sei sim, esmagaram a cabeça dele. E quem fez isso agiu muito bem, disse Heitor, com maior satisfação que a vitória na queda de braço. Fui até lá à salsicharia, ver ele sair de maca com vontade de dar gargalhada. Por que, Heitor? O homem pode estar morto. Que morra, é o pior caráter do bairro. Vale muito menos que suas linguiças e salsichas. Mentiroso, hipócrita e fofoqueiro. Quem lhe acertou tinha razões de sobra, apertaria a mão dele. Pode ser que esse caso tenha relação com o rapto, disse Léo, como se fosse uma hipótese surgida naquele momento. Você disse que Henrico é fofoqueiro, ele deve ter dado com a língua nos dentes. Heitor ergueu e largou os ombros desinteressado. Isso eu não sei. Ele não esteve na festa do Alfredo, acrescentou Léo, tentando estimular a imaginação do cancionetista. Mas não prova nada, nem vou esquentar a cabeça por causa disso, a polícia que descubra. Ângela foi a primeira a levantar-se, logo seguida de Léo, e os dois se despediram de Heitor saindo do boteco. Depois de andarem alguns metros, Léo fez um comentário. Muito simpático esse Heitor. Ângela olhou para ele, toda apavorada. Você não é nada observador, não? Por que não? Viu a testa dele aqui do lado? Léo parou, relembrou e disse. Vi, estava arroxeada. Assim que a pele fica quando a gente leva um tombo ou uma pancada. Acho que pode ter sido a guitarra do Alfredo. A minha esse campeão de braço de ferro não engana, mas ele estava ontem na cantina. Chegou quando íamos à casa de Alfredo, não lembra? Léo lembrou disso e da insistência de Heitor em ir buscar o garoto de ouro no lugar deles, atitude própria de quem pretendia livrar-se de qualquer suspeita. Ângela, Gino precisa saber disso. Acho que já temos um grande suspeito. Vamos ao centro recreativo. Pequeno intervalo para reflexões. Ao chegar ao hospital, para onde Henrico fora levado, Jaime encontrou, numa sala de espera, Mina, a irmã do linguiceiro, gente fina e alguns parentes e amigos seus, todos calados e tensos. Como ele está? Perguntou aflito. Nada bem, respondeu Mina, com os olhos úmidos e vermelhos. Posso falar com ele? Ainda está sem sentidos, disse Mina. O médico está lá. Mesmo assim, quero vê-lo, declarou Jaime, sem esperar aprovação e já abrindo a porta do quarto de Henrico. Médico e enfermeiro, terminado seu trabalho, já estavam de saída. Pediram ao visitante que deixasse Henrico descansar. Vim apenas dar uma olhada nele, tranquilizou-os Jaime, vendo seu amigo na cama, com a cabeça enfaixada e imóvel. O caso é grave? Perguntou. Amanhã saberemos melhor, respondeu o médico, retirando-se com o enfermeiro. A sós com Henrico, Jaime aproximou-se bastante da cama, curvou-se e resumiu toda sua ansiedade numa pergunta. Viu quem foi, amigo? O linguiceiro abriu os olhos. Era evidente que não estava em condições de responder. Se não viu, pisque os olhos 2 vezes. Henrico, consciente, piscou 2 vezes. Não vira o agressor. O visitante tocou-lhe o braço despedindo-se e deixou o hospital mais depressa que pôde. Mais tarde, no centro recreativo, Jaime encontrava-se com Léo e Ângela, enquanto Gino, em pouco mais de 20 lances, eliminava do torneio outro adversário, um cabeludo, que enfeitava seus dedos com um verdadeiro sortimento de anéis. Hoje não jogo mais, disse o enxadrista a seus companheiros. Temos algumas novidades para você, adiantou Léo. Vamos até a minha casa, lá vocês me contam tudo, decidiu Gino, sem precipitação. Ainda com a cabeça na partida, não poderia concentrar-se nas informações. Já na casa de Gino, depois de um café servido por tia Zula, Jaime falou de sua ida ao hospital. Henrico era carta fora do baralho. A observação de Ângela, porém, referente à mancha arroxeada na fronte de Heitor Salvatore, estremeceu o grupo.
O braço de ferro, que chegara tarde à festa da cantina, que confessava detestar Henrico e que tinha forças de sobra para dominar uma pessoa, era de fato um forte suspeito. Acho que podemos falar dele à polícia, sugeriu Ângela. Ele pode ser um dos raptores, admitiu Jaime. O que diz Gino? Perguntou Léo, deixando ao primo a última palavra. Ainda temos mais nomes da agenda, disse Gino, e a ameaça dos raptores vence depois de amanhã à meia-noite. A decisão de Gino não foi contestada. Ficou resolvido que Léo e Ângela, naquele fim de tarde de sábado, fariam mais uma entrevista, enquanto Jaime visitaria os pais de Alfredo para saber se havia novidades da parte deles ou da polícia. Quando os três saíram, Gino abriu um caderno e anotou: "Por que Madame Santa odeia a mãe de Alfredo?" Marino Battaglia, ao implicar Henrico, disse tudo o que sabia. Foi mesmo um dos raptores quem arrebentou a cabeça de Henrico. O ferimento da testa de Heitor Salvatore foi feito pela guitarra de Alfredo. E mais, fita vermelha de máquina de escrever, raptores, 2 vozes de homem, rouca e de mulher. Enquanto Gino fazia anotações e ordenava o seu quebra-cabeças, Jaime estacionava o carro diante da casa dos Carlucci. Dona Bela abriu a porta, pálida e desfigurada, parecia não ter mais lágrimas para chorar. Domingos está com um repórter na sala. Jaime foi entrando e ficou de pé na sala enquanto seu Domingos despedia-se do jornalista após uma entrevista recortada de lágrimas e negativas. Ele nada tinha a dizer de novo para a imprensa, a não ser a ameaça feita na última mensagem dos raptores. Quando o repórter saiu, o dono da casa, abraçando Jaime, disse aquilo que mais temia: "Vão matar o Alfredinho." A polícia deve estar trabalhando e eu do meu lado também. Mas se não pegar essas pessoas, meu filho morre. Não pretende pagar o resgate? Seu Domingos largou-se numa poltrona. Pagaria 100 milhões se tivesse. Não tem mesmo os 10? Quase tudo que Alfredinho ganhou empregamos na construção de uma casa. Ele está no início da carreira, não ganhou tanto assim. O povo exagera muito. Jaime, vendo o desespero do pai do garoto de ouro, pensou um pouco numa solução e propôs: "Por que não pede um adiantamento ao empresário e à gravadora?" Seu Domingos olhou o amigo fixamente e depois de um longo silêncio levantou-se mais animado. "Você ajudou a pôr meus pensamentos em ordem, Jaime. Com o que tenho e com o empréstimo de Lazare e da gravadora, creio que posso levantar o dinheiro, a não ser que me neguem." "Não negarão num caso de vida ou morte. Além do mais, para eles não será dinheiro perdido." "É verdade, como você disse, será apenas um adiantamento." "Talvez nem seja necessário, Domingos, mas vá lá falar com Lazare e com o diretor da gravadora. É bom estar com dinheiro nas mãos." Dona Bela entrou nesse momento e o marido abraçou-a, confortando-a. "Nosso amigo Jaime acaba de me lembrar como devo fazer para arranjar o dinheiro. Fique calma, Alfredinho não vai morrer. Pagaremos o resgate a esses miseráveis. Quer que vá com você, Domingos? Se puder, agradeço. Nesse estado, nem poderia dirigir." "Vamos então, meu carro está na porta." Ricardo Tosi, o comilão. Já anoitecia quando Léo e Ângela foram visitar Ricardo Tosi, mas antes de se dirigirem à casa dele, a conselho de Gino, passaram pela pizzaria O Comilão, que apresentava 109 qualidades de pizza, frequentada por Tosi todas as noites. Os 2 jovens entraram e logo constataram que o gastrônomo não estava lá, pois é fácil visualizar a presença do homem de 210 quilos de peso. Perguntaram de Tosi ao gerente da casa: "O gordo não apareceu ontem nem hoje?" "Mas ele vem sempre, não?" "Praticamente mora aqui", respondeu o gerente, sorrindo. Enquanto seguiam para a pensão de Ricardo Tosi, onde morava com a mãe, Dona Loli, e alugava quartos para as pessoas de fino trato, Léo contava a Ângela que o terceiro nome de sua lista tornara-se famoso não só no bairro, como em toda a cidade, por ter ganho diversos concursos de gastronomia promovidos por emissoras de televisão, quando devorara um número assustador de pratos de comida cheios e variados. Tosi ganhava vida também posando para anúncios de filmes, comerciais de TV, de marcas de macarrão, molhos e massas de tomate. Ângela lembrou-se, então, de ter visto inclusive em cartazes de rua sua cara larga e corada, a ostentar um sorriso tão grande como seu apetite.
Não acha que será uma visita inútil? Receou Ângela. Geralmente, as pessoas gordas assim não são violentas. O Tozzi não parece nenhum delinquente, mas seu nome está na agenda e além de ele não ter ido à festa do Alfredo, me intriga um pouco ter sumido da pizzaria. Lá é seu ponto onde encontra os amigos e fecha negócios publicitários. Depois de andarem uns 15 minutos, Léo e Ângela pararam diante de um casarão de muitas janelas que o comilão e sua mãe subalugavam de preferência para casais sem filhos, viúvos e solteirões. Léo já estivera lá uma vez com seu pai, pois eram ele e o Rafa velhos conhecidos. Mas, apesar do antigo conhecimento, nunca o gordo fora convidado para o almoço ou jantar, o que seria uma temeridade. Não havia comida que chegasse para ele. Como a porta da rua estava apenas encostada para entrada e saída constante dos inquilinos, Léo e sua quase namorada foram entrando. Logo depararam um corredor com muitas portas que se abriam para os quartos de aluguel. O rapaz bateu palmas. Não tiveram de esperar mais que um instante para que Dona Loli viesse do fundo. Ah, é você, Leonardo! Exclamou recebendo-os a mãe de Ricardo, alta como o filho, mas muito magra e ossuda. Esta é Ângela, apresentou Léo. Ela mora aí no Morro dos Ingleses, é minha amiga. Vieram visitar o rico? Viemos. Como souberam que ele está doente? Léo não sabia de doença alguma, mas respondeu assim. Soube lá na pizzaria, ele está de cama. Está? Desde quando? Desde ontem, coitado. Venham comigo. Dona Loli introduziu os dois jovens num quarto pequeno e escuro. Ricardo Tozzi, imenso, estava largado numa cama de casado sobre as cobertas. No criado mudo, uma garrafa tipo família de um refrigerante. Os olhos da observadora, Ângela, logo se voltaram para uma pequena estante, na qual se alinhavam alguns troféus de cobre e latão conquistados pelo gigantesco estômago do gastrônomo. Eles vieram visitar você, disse Dona Loli carinhosamente. Ricardo Tozzi, com a sua cara de lua cheia, sorriu um tanto surpreso, mas não se moveu da cama. Esta é minha amiga Ângela, apresentou Léo. Mas não houve apertos de mão. O gordo, vestindo apenas calça e camiseta, parecia desanimado, sem vida, embora mantivesse aquele sorriso dos anúncios da TV.